Outra pergunta, NQI. Homem, sou cristão há mais de 4 anos e ainda não sou batizado com o Espírito Santo. Entretanto, conheço pessoas que se convertem e rapidamente, em questão de dias ou meses, são batizados. Por que isso ocorre? Há algo que eu possa fazer para ser batizado com o Espírito Santo? Com relação a esta ocorrência de pessoas mais recentemente crentes serem batizadas com o Espírito Santo antes de pessoas mais antigas, não há nada a surpreender, porque nós encontramos no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos que Pedro foi convidado por Cornélio para ir à casa dele e falar a respeito da salvação. E o apóstolo Pedro, abrindo a boca, de acordo com Atos capítulo 10, versículo 35, ele diz assim: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, e depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. E a este dão testemunho todos os profetas de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Ora, aqui está uma família, não sabemos exatamente quantas pessoas, que mesmo antes do nosso consulente, que já deve ter sido pessoa batizada nas águas e ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, essas pessoas, no próprio momento em que creram, já foram batizados com o Espírito Santo e posteriormente é que foram batizados nas águas. Pode ter ocorrido um batismo com o Espírito Santo tão rápido como este? Não, nem mesmo no dia de Pentecoste ocorreu com essa rapidez, porque no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar Jesus nos versículos 4 e 5, depois de passar 40 dias, depois de ressuscitado com eles, estando com eles, determinou-los que não se ausentassem de Jerusalém,
mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E quantos dias mais eles esperaram? Nós vamos encontrar no versículo 12 que eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância de o caminho de um sábado, e entrando subiram no cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Quantos dias eles esperaram? Se Jesus ficou 40 dias com eles, ascendeu aos céus, e diz no capítulo 2 do livro de Atos, cumprindo-se o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes ocorria 50 dias depois da Páscoa. Se Jesus subiu 40 dias depois para o céu e 10 dias depois desceu o Espírito Santo, eles esperaram então 10 dias para que fossem finalmente batizados com o Espírito Santo. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, nós vemos aqui que eles esperaram 10 dias. A ocorrência que se deu na cidade de Samaria já foi contrária. Capítulo 8, nós encontramos Filipe pregando, e diz o texto: como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tantos homens como mulheres. E que vamos ler em seguida? Que sobre nenhum deles tinha ainda descido o Espírito Santo. E aí mandaram chamar os apóstolos. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. E então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Aí está, nesse particular, queremos dizer ao ouvinte que não se sinta desprestigiado, porque o tempo de Deus não é o nosso. Há uma palavra, cronos, que fala tempo na nossa linguagem. Um dia, uma semana, um ano, 2 anos. Mas existe outro tempo chamado Kairos, que é o tempo de Deus em dar a sua bênção para nós, e nós devemos esperar. Você pergunta o que fazer? O que fazer está escrito aqui no livro de Atos, capítulo 11, versículo 9 a 13. Você só pode fazer isso que está aqui recomendado por Jesus no capítulo 9 do livro de Atos, versículo 9, aliás, capítulo 11 de Lucas, versículo 9 a 13. Repetindo, Lucas 11, versículo 9 a 13. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á.
E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Então o versículo 13 é o que você deve fazer: pedir. Quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Essa é a única atitude que nós recomendamos para você: orar e pedir, e Deus pode então escutar sua oração. Você pode até fazer esta oração sozinho, em conjunto com os demais na igreja, sem qualquer problema, e a ocasião pertence a Deus. A nós compete pedir e esperar, e Deus então cumprir a sua palavra em nós.